Cara aluno, cara aluna, aqui é a professora Luciana Mello. Vamos seguir no tópico de sistema operacional. Hoje nós vamos falar sobre o sistema operacional Windows. Nós estamos falando hoje sobre o Windows 7 e o Windows 8.1, que assim saiu no edital. Vem comigo e vamos acompanhar esse tópico fantástico aí, né, desta matéria de informática. Então nós vamos estar falando agora sobre o Windows 7. Sistema operacional Windows, né, como nós já vimos na aula de software, ele é um software proprietário, né? Nós já identificamos na videoaula de software, né? Já identificamos o que são softwares proprietários, o que são softwares livres, o que são softwares aplicativos. E o Windows, por ser um sistema operacional, ele é um software básico, mas também é um software proprietário. Lembrando aí, ó, software proprietário é aquele que tem o código-fonte fechado, né? O Windows é um sistema operacional, é a plataforma que tem que ser a primeira a ser instalada no nosso computador, né? Porque é exatamente o núcleo, né, do sistema operacional que conversa com o hardware e vai fazer todo o gerenciamento da máquina. Então nós temos o Windows, né, um sistema operacional de que empresa? Da Microsoft. Olhando aí para a tela, né, mais um pouco do conceito, é um programa que gerencia os recursos do nosso computador, preparando para a operação do usuário. Gerencia as memórias, processos, tarefas que são executadas e as entradas e saídas, base para as demais instalações. Então isso é bem a característica, né, dos sistemas operacionais, ok? Olha para a tela aí, nós temos aí o Windows 7, né, e algumas versões, a Start, a Home, a Basic, a Home Premium, a Professional, Enterprise e a Ultimate, ok? Avançando, né? Quando que o Windows ele foi lançado? Olha aí no nosso slide, ó. O Windows 7 ele foi lançado em 2009. É um software básico, é essencial para o funcionamento do computador. É um software proprietário, né? É um software no qual nós pagamos para usar, né? Lembra, né, que nós pagamos a licença de uso, né? E a sua licença é a copyright, né? Tendo todos os direitos autorais protegidos. Além disso, né, o sistema operacional Windows ele é multitarefa. O que é isso, professora? Multitarefa é o sistema que permite que o usuário abra vários aplicativos ao mesmo tempo, várias tarefas ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode abrir o Word, o Excel, você pode estar com a janela do navegador Google Chrome aberta, então aí você já tem quantas tarefas? 3 tarefas em execução. Isso é multitarefa, né? E ele é considerado multitarefa preemptivo. O que é isso, professora? Capacidade de interromper os processos em detrimento de outros, ok? Antigamente, na versão do Windows 3.11, ele era um sistema operacional, né, multitarefa cooperativo, né? E aí ele passou a ser preemptivo, tá ok? Para que consigamos entender o que é multitarefa preemptiva, dá uma olhadinha aí para o seu slide, que nós vamos estar explicando aqui de uma maneira mais fácil, tá? Antigamente, vou botar aqui assim, ó. Olha aí, ó, na tela aí, vou colocar assim, ó, a memória, tá? E aqui, ó, os slices da sua memória, né? E aí nós temos aqui, ó, por exemplo, o Word, o Excel, o PowerPoint, o Google Chrome, todos em execução, ok? Então, todos eles estão carregados na memória RAM, em um slice, em uma fatia da memória RAM, ok? E o que acontecia, né? Por exemplo, eu estava aqui utilizando o Word e queria abrir para o Excel. Quando não era preemptivo, o que acontecia era o seguinte, né? Um programa é que liberava o espaço na memória para que o outro fosse executado. Se fosse de empresas concorrentes, demorava-se um tempo para poder passar, vamos botar assim, passar a bola para o outro, passar o espaço na memória para que o outro pudesse, assim, executar a tarefa, ok? Já com a parte, né, quando mudou para preemptivo, para preemptividade, quem determina agora, né, os slices da memória que está sendo usado é o próprio sistema operacional. Então, por exemplo, é o Windows que vai controlar, né? O usuário chamou o Word está em evidência, o Word vai estar lá pegando a fatia maior da memória RAM, né? Mas o usuário não quer mais o Word, o usuário vai clicar lá no Excel para ser executado, prontamente o Excel vem na tela e pega assim também a fatia maior da memória. Então, a preemptividade, né, ela é controlada pelo sistema operacional e não mais pelos programas, ok?
Então, é deste modelo que trabalha o nosso sistema operacional, o Windows 7, certo? Uma outra característica que nós temos aí é que o Windows ele é multisseção, capacidade de operar com várias contas, seções de usuários, né? Então, você vai lembrar que nós temos aí, né, as opções de estar trabalhando, né, com usuários, né, administradores, aqui, ó, usuários administradores que têm poderes ilimitados, usuários padrão com poderes limitados, sem privilégios elevados, tá ok? Também nós temos aí a característica, né, do Windows dele ser multiusuário, né? Capacidade de acesso simultâneo de usuários, né? Nós sabemos, né, que o Windows, o sistema operacional Windows, ele vai permitir que em um computador possa estar cadastrado diversas contas de usuários, né? E aí nós vamos ter o logoff, nós vamos ter o login, não é isso? Para poder acessar uma conta, e cada conta dessa vai carregar, assim, as suas peculiaridades. Por exemplo, a minha conta é uma conta que eu uso, né, para poder fazer os meus trabalhos de videoaula. Um exemplo, então, eu vou ter programas, né, na minha conta de usuários para a utilização de fazer videoaulas. Já a conta de o aluno A, ele vai ter lá programas vinculados para estudo. E assim nós temos a diferença, né, quando abrimos a área de trabalho relacionada a cada usuário. Cada usuário, cada conta de usuário vai carregar ali as suas instalações, as suas configurações de preferência naquilo que ele vai executar pelo computador, tá ok? Voltando aí para a tela, o Windows também ele tem multiprocessamento. O que é isso, professora? Capacidade de operar com vários processamentos simultâneos. O Windows também tem o gerenciamento de 2 sistemas na mesma máquina, né? O Windows chama isso de Dual Boot. Nós vimos lá, né, no Linux que nós temos o Lilo e temos o Grub, né? Como o quê? Como programas para fazer o boot do sistema operacional, né? E o Windows ele traz aí com o nome de Dual Boot, né? Quando eu tenho 2 sistemas instalados no meu computador, eu posso ter aqui o Linux instalado, eu posso ter aqui o Windows instalado nesta máquina. E quando acabar, né, o processo, né, de detectar os itens de hardware naquela tela preta inicial do computador, né, ele ao invés de acionar já um sistema operacional, ele vai entrar na janelinha do Dual Boot para que o usuário ele possa assim escolher que sistema operacional ele quer trabalhar, ok? Continuando aí, o Windows, né? O Windows 7 tem o sistema de arquivo NTFS, nova tecnologia de sistema de arquivo. Daqui a pouquinho vamos falar mais um pouco sobre isso, tá ok? E o sistema operacional Windows, ele é monolítico, né? Que isso? Sistema composto por apenas um núcleo, né? Um kernel, tá ok? Responsável por todas as execuções de processos do sistema, tá? Então, assim como o Linux, o Windows também ele é monolítico, tá ok? Então, se aparecer lá como característica do sistema operacional a palavra monolítico, você já vai gabaritar sabendo que monolítico é porque tem apenas um núcleo, ele tem apenas um kernel, tá ok? Em toda a sua estrutura, tá certo? Avançando aí, vamos falar agora um pouquinho sobre as versões, porque tem algumas bancas, né, que gostam de trazer algo relacionado às versões do Windows. Então, eu peço que você olhe para a tela dos slides, vamos focar ali comigo, tá? Nós temos a versão Start, Home Basic, Home Premium, Profissional e Ultimate, tá ok? Então, olhe para a tela, ó. Foram desenvolvidas muitas versões do Windows 7 para que atendam às diversas características de plataformas computacionais e necessidades tecnológicas diferentes e existentes no mercado, tanto para a parte residencial como para a parte corporativa, ok? O Windows 7 Start, tá? O que essa versão ela traz? Vamos ver aí? Projetado especificamente para ajudar mais as pessoas em mercados de tecnologias em desenvolvimento a aprender habilidades valiosas com o computador e a atingir novas oportunidades. Ele é ideal, indicado, né, para os netbooks, tá ok? E a Home Basic, professora? A Home Basic, né, ela foi projetada para os chamados países em desenvolvimento, como Brasil, China, Colômbia, Filipinas, Índia, México e vários outros. Essa versão adiciona gráficos melhores e compartilhamento de conexão de internet. Na prática,
A Home Basic seria a versão Start com algumas poucas melhorias, instalável pelo usuário e com restrições geográficas. Para evitar seu uso fora da área para a qual ela foi desenvolvida, a Home Basic inclui restrições geográficas de ativação, o que exige que os usuários ativem o Windows dentro de certas regiões e ou países definidos pela Microsoft. Tá? Então, nesta edição, algumas opções do Aero são excluídas, juntamente com várias novas características, tá ok? Então, olha só, essa versão Home Basic é a que já vem instalada, né? Normalmente, né, quando a gente vai comprar um computador na loja, ele já vem com um sistema operacional. E, geralmente, a versão instalada é a Home Basic, tá ok? Ela é um pouquinho melhor do que a Start, né? Mas você pode ver que ela não vai conter todos os recursos, né, que a Microsoft propôs para o seu sistema operacional. E é por isso que tem as outras versões. Vamos acompanhar? Vamos lá. A Home Premium. Dá uma olhadinha aí para a tela. Na versão Home Premium, a Microsoft tentou preencher as necessidades da maioria dos consumidores, incluindo programas para gravar e assistir TV no PC, com direito a pausar, retroceder e a gravar, tá ok? Bem como para fazer a criação de DVDs a partir de vídeos. Nesta versão, você pode facilmente criar uma rede local e até compartilhar fotos, vídeos e músicas. Para completar, a versão Home Premium oferece suporte a telas sensíveis ao toque, ok? Então, você já observou que essa versão já permite, né, utilizar o Windows se você tiver com um monitor de tela sensível pelo toque, coisa que as outras duas versões, né, nem a Start e nem a Home Basic permitia que fosse feito, ok? Então, ó, das versões voltadas apenas para o usuário final, essa é a mais completa de todas. Ela se diferencia por não vir com restrições das versões menores, sendo a mais adequada para instalar em um PC doméstico, ok? Então, aí nós temos aí a Home Premium, né? Essa versão do Windows 7 indicada para os computadores de casa, ok? A versão profissional oferece recursos como Encrypted File System, né? Modo de apresentação, políticas de restrições de software e o modo Windows XP. O modo XP permite a instalação e execução de aplicativos desenvolvidos para o Windows XP, sendo uma ótima opção quando o assunto é compatibilidade. Essa edição é destinada a usuários avançados e para o uso em pequenas empresas. Ela inclui todas as características do Windows 7 Home Premium e possui recursos que facilitam tanto a comunicação entre os computadores como o compartilhamento de recursos de rede. Possui também a capacidade de participar em um domínio do Windows Server, além de poder ser usada como um servidor no serviço de terminal, ok? Então, nós temos aí uma versão do Windows bem melhor do que as anteriores, tá certo? E a Ultimate, né? A Ultimate, além de ser a edição mais completa, então você já vai botar aí, ó, se perguntar mais simples, né? Nós já visualizamos que foi a primeira, né? Simples, né? É a primeira, é a Start, né? E nós temos aí uma mais completa, que é a Ultimate. Então, se a banca perguntar uma versão do Windows 7 mais simples, né? Você já sabe, Start. Mais completa, Ultimate, mas ainda falta uma para a gente poder estar analisando. Voltando aí para a tela, ó, o Windows 7 Ultimate também é a mais versátil e poderosa do Windows 7, ok? Combinando os incríveis recursos de facilidade de uso da edição Home Premium e os outros recursos comerciais da Profissional, essa versão inclui a possibilidade de se executarem vários programas de produtividade do Windows XP no modo Windows XP, aumentar a segurança com a criptografia de dados usando o BitLocker e o BitLocker to Go e ainda trabalhar em 35 idiomas. Então, olha que coisa fantástica, né? A versão Ultimate, ela vem trazendo para nós aí, ó, que nós temos aí na versão 10 do Windows, né? Que é o BitLocker, tá ok? A parte, né, de segurança com criptografia,
dentro do próprio Windows. Então, nós vamos encontrar aí na versão 7 Ultimate do Windows 7, tá certo? E nós temos aí a Enterprise, Windows 7 Enterprise, tá? O Windows 7 Enterprise é uma edição voltada para as empresas de médio e grande porte e, portanto, normalmente não é encontrada nas prateleiras de lojas, pois sua aquisição requer a assinatura de um contrato. Então, se a banca perguntar versão do Windows 7 voltadas para empresas de médio e grande porte, né, você já sabe que não vai ser a Ultimate, não vai ser a Start, não vai ser a Home Basic, né? Vai ser qual? Vai ser a Enterprise, tá ok? E aí, voltando para o nosso slide, ó, além da questão da contratação, a Enterprise se diferencia das outras por possuir um forte sistema de segurança e por trazer ferramentas de criptografia para assegurar o sigilo de informações importantes. Nós estamos tratando aqui, né, de servidores de empresa, nós estamos tratando de computadores de empresa, aonde o máximo de segurança que utilizamos ainda pode ser pouco. E é por isso que as versões do Windows, elas vêm diferenciadas de acordo com cada público, né? Então, uma empresa, ela precisa proteger mais os seus dados. Ela não vai instalar nunca uma Start. Nunca. Ela não vai trabalhar com a parte mais básica do Windows. Ela precisa de ter recursos no sistema operacional para que feche as vulnerabilidades. E para tal, ela só vai encontrar nesta versão do Windows 7, que é a Enterprise, tá ok? Então, na hora da questão do concurso, versão Windows 7, né, usada nas grandes empresas, é a Enterprise. Fechando aqui, vamos olhar ali para o slide, tá? Essa versão possui sistemas que protegem o sistema contra arquivos executáveis desconhecidos. Nesta versão, também foram implementadas melhorias de desempenho, tanto local quanto na rede. Então, nós temos aí uma versão voltada, né, para segurança, voltada para dados sigilosos, voltada para empresas, tá ok? Avançando, né? E o que seria lá, né, o que nós falamos, né, sobre o sistema de arquivo? Nós falamos que o Windows 7, né, ele trabalha com NTFS, né, essa nova tecnologia, né, para sistema de arquivos. Professor, e antes? Antes o Windows trabalhava com FAT32 ainda é utilizado, tá? Nos nossos pendrives, discos de menores capacidade, mas o sistema, né, a formatação do seu HD, a organização do seu HD ou do seu SSD, né, a tecnologia mais moderna para disco, nós vamos estar falando de sistema de arquivos do Windows NTFS, tá certo? Olha aí para a tela, primeiro vamos entender o que é um sistema de arquivos, né? Vamos ler aqui o slide e daqui a pouquinho eu já posto aqui a minha explicação para que abra um leque na sua mente e você consiga entender como é que funciona. Olhando para a tela, é um conjunto de estruturas lógicas feitas diretamente via software que permite ao sistema operacional ter acesso e controlar os dados gravados no disco. Cada sistema operacional lida com um sistema de arquivos diferente e cada sistema de arquivo possui as suas peculiaridades, como limitações, qualidade, velocidade, gerenciamento de espaço e etc. É o sistema de arquivos que define como os bytes que compõem um arquivo serão armazenados no disco e de que forma o sistema operacional terá acesso aos dados. O sistema de arquivo é escolhido no momento da formatação do disco, tá ok? Então, nós temos aqui, ó, sistema de arquivos do Windows, NTFS, FAT32, tá? NTFS, nova tecnologia de sistema de arquivo. É o sistema nativo do Windows 7. Então, olhem para mim aqui. Você acha o quê? O Windows 8 veio com que sistema de arquivo? Né? O Windows 8 veio já também com NTFS. Windows 10, NTFS, ok? Já a partir do Windows 7 foi implantada essa nova tecnologia de sistema de arquivo. Então, para na tua prova você gabaritar as versões 7 para cima, NTFS como sistema de arquivos. A parte lógica, né, do sistema operacional que vai organizar o quê? Os espaços em disco, queridos. Ele que vai colocar lá, né, no setor lá, dividir o disco lá em setores. Lembram disso? Trilhas, setores, aula de hardware, né? Que nós falamos sobre o HD, tá ok? E aí ele vai organizar isso aí como?
cada arquivinho no seu espaço e facilitando assim o acesso do sistema operacional quando o usuário requerer o uso daquele conteúdo que está gravado ali dentro do disco, tá certo? Então, olhando aí para a tela, né? Fechando aqui o NTFS, usado na formatação da unidade raiz C, né? O Windows trabalha com raiz C, contém nativos a criptografia e a compactação, tá certo? FAT32, né? Tabela de alocação de arquivo. Sistema utilizado nas versões anteriores do Windows, hoje é utilizado em unidades removíveis, como pendrive, HD externo, por exemplo, tá ok? Então, vamos lá. FAT32, hoje ele está sendo muito utilizado nos nossos pendrive, tá? Então, se você colocar um pendrive dentro do seu computador, você irá lá observar, né, nas suas propriedades que ele está lá com o sistema de arquivo FAT32, tá ok? E também ele foi usado muito até o Windows 98, né, o FAT32, certo? Então, aqui tem uma tabelinha da diferença, né? O máximo de partições, o tamanho máximo das partições, o NTFS, ele suporta até 2 TB, o FAT32 até 32 GB, tá ok? O tamanho máximo de um arquivo, ó. Então, ó, um arquivo contínuo no NTFS, ele pode ter até 16 teras de tamanho. No FAT32, ele pode ter apenas 4 GB de tamanho. Professora, me explica esse negócio aí, olha só. Eu estou aqui com o meu Windows 7, trabalhando em NTFS, beleza? Eu posso criar um arquivo de vídeo até 16 terabytes de tamanho. Ele é aceitável, tá certo? Mas olha só, o FAT32 trabalha apenas com 4 GB. Se você tem esse cara aqui, ó, tá? De 16 terabytes até 16 terabytes, né? Vamos botar uma suposição menor? Vamos lá, para você poder ter um entendimento melhor. Só para você ter um entendimento bem legal. Você gravou um vídeo, uma videoaula, e ela ficou lá em 8 GB. Eu gravei uma videoaula e ela ficou em 8 GB. Tá aqui salvo no meu Windows, tranquilaço, eu aperto e assisto. Mas eu quero levar para a sala de aula para mostrar para meus alunos. E eu estou usando o meu pendrive. Coloquei meu pendrive, o meu pendrive, ele está formatado com FAT32. Salvei o arquivo lá dentro, achando que estava tudo bem, mas o meu pendrive tem lá 256 GB de espaço. Então, isso aqui cabe tranquilamente. Cabe? Claro que cabe. Mas o que aconteceu? Eu gravei, né? Botei lá dentro do meu pendrive, cheguei lá e não funcionou, não abriu. Por quê? Porque o meu pendrive está em FAT32. E FAT32 só aceita tamanho até 4 GB de um arquivo único. Entenderam isso aí? Tá? E o que eu vou ter que fazer? Tu vai ter que formatar o teu pendrive para NTFS. Formatou para NTFS? Pronto. Você pode pegar esse arquivo aqui desse tamanhozão aqui, colocar lá dentro e levar para onde você quiser. Tá? Então, para você entender aqui as diferenças, tá? Uma outra parte aqui, ó, é a parte da segurança, né? Ele tem só para rede e aqui, né? Ele tem local e rede, né? E aqui apenas para rede, tá ok? A compatibilidade está aqui embaixo, tá? Tolerância de falha, o NTFS faz a autorreparação e o FAT32 não tem tolerância de falha no sistema, tá ok? Então, são algumas diferenças aqui dessa tabela para você poder entender, né? O novo sistema de arquivos do Windows é muito melhor e superior ao FAT32, tá ok? Continuando aí, né? Também temos a diferença que muita gente comenta na hora da questão de concurso. O meu sistema operacional é de 32 bits ou de 64 bits, né? E qual é a diferença do 32 para os 64 bits, tá certo? Vamos olhar aí na tela para a gente poder ter, assim, o entendimento, né, do que significa Windows 32 bits e Windows 64 bits. Vamos comigo aí? Dá uma olhadinha para a tela. Olhando para a tela, nós temos aí, ó, 32 bits ou 64 bits diz respeito à arquitetura do processador, queridos, e do sistema operacional empregados em uma máquina. Processador de 32 bits tem capacidade de processar instruções na sequência de bits até 32, enquanto os de 64 bits podem trabalhar aquelas até 64 bits, o dobro de informações. Tá, até aí, né? Parece que não falamos nada com nada, mas vamos continuar aqui.
Uma característica importante no sistema operacional é de que as versões 64 bits serem capazes de reconhecer uma quantidade maior de memória RAM do que as de 32. Então, chegamos aqui no ponto-chave, tá? Porque em relação, né, ao processamento, é claro que 32 vai até 32 bits, 64 até 64 bits, mas qual seria a diferença marcante? A diferença marcante está aqui, ó. Os sistemas operacionais na versão 64 bits, eles conseguem ler a sua memória de uma maneira completa, tá? Vamos entender isso aqui um pouco melhor. Passando aqui, ó. A principal diferença é com relação à quantidade de memória. Um sistema operacional de 32 bits pode endereçar apenas 4 GB de memória RAM. Na verdade, alcança até 3,5, porque guarda uma parte de memória para o funcionamento dos demais dispositivos, como HD, placa de som e etc. E a versão 64 bits, teoricamente, 128 GB de RAM ou até mais. Professor, explica isso melhor? Então vamos olhar aqui na tela. Dá uma olhadinha aí na sua tela. Nós temos aqui um sistema operacional. Eu acho essa imagem aqui como, professora? Entrando em meu computador, clicando com o botão direito. Daqui a pouquinho nós vamos fazer aqui para vocês poderem visualizar. Isso aqui é as propriedades, né, do teu computador. E ela vai trazer sempre, né, a quantidade de memória instalada e o sistema, né, tipo de sistema operacional que está vinculado a este equipamento. Então, olhando aí para a tela, ó, ele fala aqui, ó, eu tenho instalado 4 GB. Só que o sistema operacional aqui é de 32 bits. Estão vendo aqui? Como que ele leu aqui, ó? Ele leu aqui, ó. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele leu, ó. Utilizado apenas 256, tá? Ele tem instalado 4, mas só leu 2,96 gigabytes, tá ok? Aqui embaixo nós temos já outro sistema. Dá uma olhadinha aí, ó. Pra você poder visualizar a diferença aqui, ó. Esse sistema aqui, ele tem instalado 6 GB, mas é um sistema operacional de 32 bits, professora, ok? E aí, ó, só vê quantas? 2,71. Mas ele tem 6, mas você lembra que 32 bits só tem a capacidade de ver até 4 GB de memória? Então, essa é a diferença, tá? Mesmo você tendo 6 GB no teu computador de memória instalável, ele não está reconhecendo ela por completo, porque você está utilizando, né, o sistema operacional com versão de 32 bits, que só reconhece até 4 GB de memória no seu equipamento, né, e dentro dessas 4 GB ainda fica uma parte menor, porque ele libera recursos, como nós lemos, né, para o HD e para outras partes, né, e não joga tudo para a RAM. Tá? Então, agora, olha só, virando a tela aí, olha que interessante, ó. Agora eu tenho aqui, ó, olha para a tela aí, um sistema de 64 bits, tá? Um Windows 64 bits. Eu tenho aí 6 GB de memória, comprei lá, botei lá no meu computador um pente de 6 GB de memória RAM, tá ok? Tem lá tenho lá na minha parte de hardware, né? E olha que interessante, agora ele está lendo, ó. Quanto que ele está utilizando? 5,87, então perde-se muito pouco, tá? Ele está utilizando quase a capacidade total de memória realmente que ele tem no computador. Coisa que, ó, volta aqui, ó. Aqui você tinha 6, mas, porém, só estava utilizando nem 3, tá? Você tinha 6, mas o sistema não reconhecia, né, os 6 GB de memória, porque no máximo ele vai reconhecer 4, desse 4 ele tira um bocado ainda para uma reserva, ok? E ali em cima a mesma coisa, por quê? Porque o sistema é de 32 bits. Então aí você percebeu a diferença, né? Porque a arquitetura de 64 bits ela está sendo mais utilizada hoje e ela é melhor, principalmente nessa parte aí, né, de diferencial, que é no reconhecimento de memória que a gente coloca no nosso computador, tá certo? Então, ó, para fechar aqui a explicação, eu comprei um computador para jogar, professora. Tudo bem, pode jogar. E aí, você tem lá, eu botei logo lá 16 GB de RAM. Top. Tenho placa de vídeo. Beleza. Processador que voa, o iCore 7. Ótimo. E como é que está o seu sistema operacional? Eu botei o Windows 32 bits. Não vai adiantar nada. Ele não vai ler os seus 16 GB de RAM. Você tem que botar o sistema operacional em 64 bits e aí tu vai usar a capacidade máxima, né,
do que você tem de hardware no teu computador relacionado à memória. Fechamos aí? Então vamos lá, avançando. O que seria drives e drive, né? Drive com RS no final e driver, né, com E no final, ok? Isso aqui é uma diferenciação, porque nós estamos aqui no sistema operacional, para que você possa entender, né, aquela parte do plug and play do Windows. O que é plug and play? Tecnologia nova do Windows, tanto tecnologia nova para hardware, que você conecta alguma coisa no sistema e o sistema automaticamente reconhece aquilo que você conectou, porque o sistema operacional Windows já traz dentro dele o que a gente chama de drivers, com RS no final, que são ali pacote de software de instalação para outros dispositivos. Como assim, professora? Quer ver? Você compra uma impressora novinha, ela vem com CD de instalação, ok? Mas você não usa esse CD de instalação. Você conecta ela na entrada USB do seu computador, seu sistema operacional Windows vai fazer o reconhecimento daquele dispositivo, porque dentro dele já tem drivers, tá? E se não tiver, professor, aí você vai ter que acessar o site, tá, da empresa dona do equipamento que você comprou e vai dar baixa em um drivers, que nada mais é, olha aí para a tela, softwares para controlar dispositivos de hardware, tá ok? Beleza? E drive com E, é simples, ó, só você lembrar, ó, pendrive. Pendrive termina com drive com E, e pendrive é o quê? É um hardware, querido. Pendrive é um hardware, tá? Pendrive é um dispositivo de armazenamento, beleza? E por isso você já vai gabaritar, ó. Lembra do pendrive? Você vai lembrar que drive com E é unidade de armazenamento. Assim como o seu HDD, que é hard drive, disco, que é o seu disco rígido, tá ok? O HD do seu computador, que também é um drive, uma unidade de armazenamento, tá? Para a gente jamais confundir na hora da nossa questão de concurso. Avançando, e aí nós temos aí a tela do Windows 7. Professora, nós vamos ver por essa tela aí? Vamos, tá? Vamos ver por enquanto por aqui, e daqui a pouquinho nós vamos usar aqui o Windows do próprio Terra Concursos, tá ok? Que a versão do Terra Concurso é a versão 10, mas os concursos eles pedem a base da funcionalidade de todo o sistema operacional. Nós vamos começar visualizando aqui na nossa tela, tá? Então, o que nós temos aqui embaixo, ó? Primeira coisa, olha para a tela aí, ó, bem grandona, ó, a barra de tarefas. A barra de tarefas do Windows 7, ó, ela começa com o menu iniciar, num formato de uma bolinha. Depois nós temos aqui, ó, a parte de inicialização rápida, né? Com o navegador padrão da época. O Windows 7 usa navegador padrão Internet Explorer. Aqui nós temos o Windows Explorer e aqui o Windows Media Player, tá? No finalzinho aqui, ó, nós temos a parte, né, chamada de área de notificação, que sempre você vai lembrar que tem aqui, ó, o reloginho, né, e a data, tá ok? Entrando no iniciar, você tá vendo aí, né, bonitinho aí, todo o seu menu iniciar com todas as opções que lhe pertencem, tá? E aqui, ó, atrás na minha área de trabalho, essa área toda aqui, ó, que é a área que nós vamos trabalhar, executar as tarefas, a parte lógica para execução das tarefas, né? Na nossa área de trabalho também chamada de desktop, nós vamos ter o que nós chamamos de ícones, ok? E aí nós temos aí o ícone da lixeira, pode ter ícones de arquivos, pode ter ícones de pasta na tua composição da sua área de trabalho. Lembrando que cada ícone é uma representação gráfica de algum comando, né? E com isso a lixeira ela representa o local para a gente guardar o lixo, o computador, para eu acessar todas as informações do computador que está na minha frente, né? Memória, sistema operacional, né? Dispositivo de hardware, dispositivo de software, então vai estar nesse íconezinho. Se for um arquivo, você vai ter lá o ícone do arquivo, a representação do arquivo que você criou, do Word, do Excel, do PowerPoint e assim por diante, ok? Avançando aí um pouquinho, vamos começar a entender o funcionamento aí, né, dos itens que nós temos na versão Windows 7, na versão Windows 10, né, e uma diferença para a versão Windows 8 da tua prova, tá? Então, nós temos aí, o que a barra de tarefas ela me permite fazer? Então, vamos lá, ó, barra de tarefas, tá? Ela pode ser ocultada, ela pode ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, pode ser bloqueada, assim ela não sai do local onde ela foi bloqueada,
e tem nela o menu inicial. Clicando com o botão direito na minha barra de tarefa em qualquer local vago, aonde não esteja nenhum ícone, né? Essa barra de tarefa aqui é do Windows 10, tá? Frisando aí para vocês, tá vendo aqui a diferença, ó? Eu tenho aqui a bolinha no Windows 7, aqui eu tenho só a bandeirinha do Windows, tá? Mas a barra, né? As suas propriedades são as mesmas. Então, olhando aqui para minha tela, ó, acionando aqui as propriedades da barra de tarefas com o botão direito, você vai observar que, né? Eu posso vir aqui, ó, e bloquear a barra de tarefas, como está aqui marcado, ó. Ela está com V aqui, essa configuração, significa que a barra de tarefa está bloqueada. O que isso quer dizer? Que ela não sai do lugar, ó. Se eu tentar arrastar ela para a direita, para cima, como foi falado ali, ó, que é as propriedades dela, ela não move, porque ela está bloqueada. Agora eu vou desmarcar aqui essa opção, ó, e você vai ver que a barra de tarefa já foi para o lado direito, já foi para cima, já foi lá para o lado esquerdo e voltamos para o lado esquerdo e voltamos com ela aqui, ó, para a parte de baixo. Então, ó, botão direito na barra de tarefas, né? Eu vou encontrar as suas propriedades. E uma das suas propriedades está aqui, ó, né? Que é deixar ela bloqueada, né? E ela fica presa ali, tá ok? Nas suas configurações, ó, nós vamos encontrar aqui as configurações da barra de tarefas, tá ok? E aí nós temos aqui, ó, tá desativado bloquear e aqui nós temos a opção, ó, dá uma olhadinha aí, ó, ocultar automaticamente a barra de tarefas é uma propriedade dela, tá? Então, ocultar a barra de tarefas, eu ativo ou não, tá ok? Que também é uma característica da minha barra de tarefas, tá ok? Então, nós temos aí essas opçõezinhas, né, dentro das propriedades da barra, tá certo? E nós já visualizamos aqui pela tela do slide, né, o que contém na nossa barra de tarefas. Vamos aprofundar o nosso estudo aí, tá? Na parte da área de notificação do Windows 7, tá aqui, ó, parte da área de notificação do Windows 7. Professora, o que nós temos aí de importante, ok? Nós temos aqui esse retângulozinho aqui, ó, que é o mostrar a área de trabalho. Como é que funciona? Se você tiver com várias tarefas abertas na área de trabalho em execução, né? Elas ocupando ali a área de trabalho de uma maneira maximizada, e você quiser ver o que está na sua área de trabalho, você dá um cliquezinho neste botãozinho aqui que ele vai minimizar todos os itens, tá? Todas as tarefas abertas, ok? E vai exibir apenas a área de trabalho, tá certo? Depois do lado aqui nós temos o relógio, tá ok? Marcando a data e a hora, aqui é a data e aqui é a hora. Nós temos aqui, ó, a parte para controle de volume, tá ok? Do som. Nós temos aqui o ícone representando a rede. Nós temos aqui essa bandeirinha aqui, ó, ela é muito importante na hora da questão de concurso. Essa bandeirinha aqui, ó, ela representa a central de ações, certo? E nós temos aqui, ó, não apareceu aqui, mas teria aqui também um PT, tá? Esse PT é a barra de idiomas que permite alterar o layout do seu teclado, né? Em que idioma o seu teclado está configurado. E essa setinha aqui, professor, essa setinha aqui, ó, ela vai conter aqui, ó, ícones que estão inativos, mas que fazem parte, e eles não estão aqui, mas estão guardados aqui, então ele vai mostrar outros ícones, né? De configurações da área de notificação, tá? Desses aqui, ficou fácil, né, da gente identificar. Acredito que vocês possam ter dificuldade apenas na central de ações. Vamos estar falando daqui a pouquinho da central de ações e por que ela é tão importante, né? E estando aí na sua área de notificação do Windows, tá certo?